Estamos de volta, programa especial gravado aqui no Hotel Fasano, em Belo Horizonte. Uma série de programas especiais, todos eles muito interessantes, com muita informação útil, muita gente que entende do assunto quando a gente fala sobre saúde em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Agora a gente dá sequência ao nosso último programa dessa série. Estamos aqui com o João Vicente Alvarenga, diretor de TI, também digital do Hermes Pardini. Estamos com o José Henrique Salvador, que é diretor de operações da rede Mater Dei de Saúde. A gente foi para um intervalo rápido e ele sugeriu que no intervalo tivesse o quê, José Henrique? Você achou que ia tocar o hino do Galo? Eu achei, viu, Fernando? Não. Mesmo porque hoje você está em minoria aqui nesse trio. É raro aqui, isso, né? Interessante. A gente sempre fala sobre futebol aqui, eu sempre comento. Eu passei muito tempo aqui em Belo Horizonte, era repórter da TV Globo, né, do esporte. Eu não podia falar de jeito nenhum que eu era cruzeirense. Trabalhava com o saudoso Arthur Almeida, que era atleticano. A gente fazia o bloco de esporte no Bom Dia Minas. Era um tempo muito bom, 97. O que aconteceu em 97? Um título da Libertadores. Elivelto. Elivelto, aquele gol ali. Mas eu não podia... Faz tempo, né, Fernando? Faz. Mas os bons tempos voltaram, você sabe. E eu não podia falar que era cruzeirense. E aqui no canal Viver Brasil eu tenho essa alegria de sempre que posso falar, né? Até te ofereci um microfone com a tarja azul, você preferiu o do América, mas tudo bem. A gente segue aqui. Antes do intervalo, eu estava falando sobre os desafios da rede, do Grupo Pardini, com essa ofensiva da pandemia, que parece que acaba, mas que não acaba. Como é que vocês se preparam? Como é que vocês enxergam isso? Vamos ter que fazer teste para sempre? Vamos ter que vacinar para sempre? 2032, estamos lá, de novo, teste, vacina número... Dose número 38, ou mais do que isso? Fernando, é interessante esse ponto, né? Porque a gente fazia esse tipo de exame antes da pandemia, 8 exames por dia, 7 exames por dia antes da pandemia. E da noite para o dia, a gente teve que fazer 20 mil exames por dia. E o Pardini tem uma característica que é a capilaridade. A gente é muito forte no mercado B2B, né, que são os laboratórios conveniados, a gente fala lab to lab. São 7 mil laboratórios conveniados em 2.100 municípios, que a gente atende diariamente, fazendo toda a logística, coletando esses exames, trazendo para as nossas plantas produtivas, a maioria aqui para Vespasiano, e o resultado saindo em menos de 24 horas. Isso foi uma referência nacional, né? Sem dúvida nenhuma, é o grande case nacional de medicina, de exame diagnóstico para laboratórios conveniados, é o case do Pardini. Né? Para você ter uma ideia, são 2,5 voltas ao mundo por dia, em termos de quilometragem, todos os dias. 2,5 voltas por dia, 2 voltas ao mundo por dia, em termos de quilometragem. Então, é uma operação logística e tecnológica muito grande, e com uma complexidade muito grande. E com o propósito, né, de levar saúde para quem precisa, aonde estiver. Ou seja, de norte a sul do Brasil, literalmente. Então, a gente, nesse início de pandemia, lá atrás, né, quando começou, a gente realmente saiu na frente em relação a isso. Os dados nos ajudaram muito. A gente tem modelos aí que não cravam o futuro, mas ajudam para as tomadas de decisões. O famoso e se. Então, tem toda uma diretoria, todas as diretorias, né, presidências, trabalhando em cima dessas questões de previsibilidade, trabalhando com toda a cadeia de fornecedores também em cima disso, né, dos reagentes, não pode faltar. Então, a gente realmente teve uma capacidade, um senso de urgência muito grande, e com bastante velocidade a gente conseguiu pular de 10 exames por dia para 20 mil exames por dia, e atendendo o Brasil inteiro. Então, a gente tem, isso é uma tranquilidade para o Brasil, né, que a gente tem exames, a gente está preparado para o que vier. Os modelos mostram algumas coisas, lógico, mas acredito, aí a opinião minha, eu não sou médico, mas é uma coisa que vai ser endêmica, que vai ser difícil acabar, né, e que uma tendência talvez possa ser, anualmente, a gente se vacinar, junto com a vacina da gripe que a gente toma. Né? E se preparar para um aumento de casos, como agora está acontecendo, né, do ponto de vista hospitalar, essa também é uma preocupação constante, né, quase que com uma reserva técnica.
É isso mesmo, né? Nós tivemos as nossas operações todas muito pressionadas, né, por atendimento em pronto-socorro, internações e CTI. Nesse momento, a gente já tem um aumento de casos em pronto-socorro. Na sua grande maioria, não são casos que têm gerado internação, principalmente porque grande parte da população já está também vacinada, né? Que eu acho que foi aí um grande avanço que a gente teve desde o início da primeira e segunda onda, se assim a gente pode chamá-las, né? Mas acho que um ponto que reforça muito, inclusive, a nossa reflexão do bloco anterior, é a preocupação que a população tem que ter, que as pessoas têm que ter com a sua saúde, né? Porque a gente sabe muito bem que o COVID ele é muito mais nocivo, muito mais letal, inclusive, em pessoas que têm outras comorbidades ou que não se trataram, ou que não resolveram essas comorbidades ao longo da história. Então, o que a gente vai ver, saber o que vai acontecer com as próximas ondas nos próximos anos é um exercício de futurologia que eu acho que nós não estamos prontos para fazê-lo nesse momento. Mas algo que a gente pode ter certeza é o seguinte: as pessoas têm que se cuidar mais. As pessoas têm que estar mais saudáveis porque elas são menos propensas a desenvolverem, principalmente, os casos mais graves. E é um fator assim importante de empatia quando a gente fala de promoção de saúde. Porque quando a gente fala de preservar a nossa imunidade, quando a gente fala de prática de atividade física, de alimentação consciente, saudável, a gente está falando de uma pessoa que vai se proteger para não ocupar o espaço de alguém que necessita de uma atenção maior do que uma pessoa saudável, né? É isso mesmo. Tem que citar uma pessoa aqui que é o nosso grande líder lá na Rede Mater Dei de Saúde, que é o Dr. Salvador, né, que fala o seguinte: o melhor médico que a gente pode ter somos nós mesmos, né? Então, se a gente tiver isso na cabeça, que o melhor médico que a gente tem somos nós mesmos, né, acho que a gente tem chance de ter aí desfechos mais favoráveis e isso, né, sermos mais solidários com aquelas pessoas que precisam de usar os equipamentos hospitalares, as estruturas quando necessário. E quando já que a gente, não é um exercício de futurologia, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser, quando a gente fala do Hospital do Futuro, eu gosto muito, tenho um querido amigo médico lá do Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Chestatsky, um neurologista, escreveu um livro fantástico agora, um best-seller, está sendo muito vendido. Ele fala sobre a medicina do futuro e ele faz uma projeção do que seria o hospital. O hospital ele perderia um pouco esse lugar de internação, esse lugar meio quase que sombrio ali de angústia, de procura da cura, mas seria um lugar de promoção da saúde. Você enxerga isso dessa forma? Acho que essa é uma ótima reflexão. A gente trabalha nisso, inclusive, no conceito dos smart hospitals, né, que são hospitais ou estruturas que estão integradas a outras estruturas, né? Então, a gente hoje, nós estamos integrados, por exemplo, ao Pardini, na parte de exames que a gente não faz na instituição. A gente, inclusive, tem uma parceria para serem processados no Pardini. A gente, cada vez mais, desenvolve estruturas de day hospital. Grande parte, hoje, das cirurgias que são desenvolvidas nas nossas estruturas, os pacientes não dormem mais na instituição, porque a gente quer diminuir o tempo médio de permanência, que a gente quer que o paciente ele fique cada vez menos na instituição para poder se recuperar de forma plena em casa, né? Que ele diminuir o tempo dentro do hospital é desfecho assistencial favorável e é desfecho também de estruturas que investem em qualidade assistencial. A gente tem feito isso muito, né? Trazer para o hospital aquelas pessoas que devem realmente estar no hospital, né? Então, a gente também tem parcerias com empresas de home care, de deshospitalização, exatamente para promover isso. E algo também que é muito importante nas nossas instituições é fazerem também ambientes, né, que sejam ambientes favoráveis à pessoa se recuperar rápido, né? Então, ambientes que tenham luz do dia, que a pessoa possa caminhar, né? Aqui, por exemplo, no Mater Dei da Contorno, a gente tem um jardim no 13º andar para a pessoa exatamente começar a ter uma convivência maior com o ar ambiente, sair um pouco daquela estrutura do quarto, né? E conseguir também, através da estrutura do Smart Hospital, interagir com a equipe que está cuidando dela, né? Então, tem os aplicativos, tem a possibilidade aí de estar dando feedback em tempo real da assistência que ela está recebendo. E até mesmo tornando o hospital mais humano, com a presença de familiares, até animais de estimação também, né? Isso, exatamente. A gente tem a visita dos pets, né, sempre que necessários. Então,
desde o início que a gente começou isso, foi lá em 2016, se eu não me engano, a gente já recebeu diversos pets, porque a gente sabe o tanto que o animalzinho de estimação ele ajuda também na recuperação da pessoa. Nós já fizemos casamento dentro das nossas instituições, nós já fizemos batizado dentro das nossas instituições, e a gente estimula, inclusive, a presença da família 100% do tempo junto ao paciente, né? Como é que foi o casamento? O casamento foi o seguinte, foi um caso que aconteceu em 2010, no Mater Dei de Santo Agostinho. Era uma paciente que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca de grande porte, né, uma cirurgia que tinha assim, um risco de vida pelo porte dessa cirurgia, e ela estava se relacionando, né, com o namorado na época, né, tinham 3 meses, ela virou para a gente e falou o seguinte, olha, eu não consigo ter alta do hospital, eu tenho um sonho de me casar, eu sei que eu posso falecer nessa cirurgia, então eu gostaria de casar aqui no hospital. E aí a gente estruturou toda a parte da operação naquele momento para ela poder fazer, para ter aquele casamento no modelo que ela queria, numa das nossas capelas, né, que foi a Capela do Santo Agostinho naquele momento. A gente trouxe o capelão, o Padre Lázaro, na época, ele se dispôs a fazer, trouxemos toda a equipe, né, tínhamos muito medo que na emoção do momento acontecesse alguma coisa, mas, graças a Deus, o desfecho foi muito bom. Ela casou, ela fez a cirurgia, teve alta, e hoje eu não sei como é que está, né, se está casada ou separada, né, isso é um segundo ponto, né, mas eu sei que foi muito feliz para nós todos e para a comunidade a gente ter conseguido realizar aquele sonho. Só complementando, Fernando, a sua pergunta, um outro ponto que o digital ajuda muito e que talvez é a razão de ser, é a experiência do paciente. Eu acho que o Zé Henrique tocou aqui, e a tecnologia ajuda muito nisso. Então, eu acredito muito na seguinte frase, quando a gente fala disso, de honrar o tempo do paciente. Honrar o tempo do paciente. Então, levar funcionalidades para tornar mais fácil, mais simples, algo um pouco trabalhoso, né? Que é ir num hospital, que é ir num laboratório. Então, a tecnologia hoje permite, né, vou dar um exemplo do nosso aplicativo, o nosso paciente hoje pode fazer um agendamento pelo aplicativo, pode fazer a autorização com o plano de saúde diretamente pelo aplicativo, ou seja, aquele exame já nasce autorizado, ele já pode fazer um pré-check-in antes de chegar na unidade, ele chega na unidade, se ele quiser ir na unidade, porque hoje existe uma grande demanda de atendimento domiciliar, uma grande demanda, então ele não precisaria nem sair de casa. Então, se ele for na unidade para fazer a coleta, ele não precisa passar, por exemplo, pelo atendimento, ele pode ser chamado diretamente para a coleta do exame. E pegar o resultado, logicamente, pelo WhatsApp, nem precisa estar no aplicativo, ele pega o resultado pelo WhatsApp e já pode, por exemplo, agendar uma telemedicina. Ou seja, você facilitou a jornada do seu cliente, né? Tornou mais fácil e honrou o tempo do seu cliente. João, eu queria comentar com você, na semana que a gente está gravando esse programa aqui, no Hotel Fasano, em BH, saiu também a sentença daquela aventureira lá do Vale do Silício, que inventou uma fórmula mágica de fazer um exame com uma gota de sangue, que seria milagroso e poderia diagnosticar praticamente todas as doenças. Essa gota de sangue, ela só não inventou a roda e a penicilina, porque o resto a gota de sangue daria conta. Claro, não deu certo, uma rede americana comprou esses aparelhos que não funcionaram, esse caso se arrastou durante algum tempo, parou durante a pandemia e saiu a sentença de 11 anos. Queria que você comentasse os limites desse avanço tecnológico. É claro que todo mundo gostaria dessa tecnologia que foi vendida, né, de forma ilusionista, né? Como é que você vê tudo isso? No início da nossa entrevista hoje, eu falei do hype. Eu acho que é isso. Não ser levado a achar que a tecnologia resolve tudo a todo momento, a qualquer hora, ou seja, o velho e tradicional corpo clínico, o velho e tradicional pé no chão, continua muito valendo. Então, a gente tem que saber realmente filtrar, e aí tem um livro sobre esse case, e ali fala que os investidores sequer perguntaram, foram levados pelo hype da tecnologia, e grandes investidores, né, sequer perguntaram se tinham um médico, uma opinião clínica para a empreendedora.
Então, chega num nível de uma perturbação tão grande de que, se não fizer isso hoje, amanhã você morre. A luta, as farmácias, uma das maiores do mundo, uma das redes maiores do mundo, comprou, né, o aparelho para fazer isso, que não funcionava. Não funcionava. Ou seja, é realmente ter um pragmatismo em relação a certos assuntos e saber separar o joio do trigo e ver que é um misto entre tecnologia, entre realidade, entre todo um passado de estudo que a gente tem, que a gente traz com a gente. Então, acho que o equilíbrio, o meio termo, eu acho que é sempre importante quando se fala em tecnologia, principalmente em saúde. Tem que ter um pé no chão em relação a isso. Muito bem. Para a gente caminhar para o fim aqui, eu queria que vocês, que são da área de tecnologia, falassem sobre um ponto que, de certa forma, vai continuar sendo importante hoje, 2032, 2042, que é a relação humana, que é a relação interpessoal, que é o entendimento do ser humano com o outro ser humano, a empatia, o olho no olho, o toque. Isso a gente torce para que continue cada vez mais de forma efetiva, não? Sem sombra de dúvidas. A gente tem aí a tecnologia para nos ajudar nesse sentido, né? A gente sabe que, com o crescimento das instituições, a necessidade de coleta de dados, inclusive, a gente criou também algumas burocracias, né, para a área da saúde, que a gente precisa da tecnologia agora para nos ajudar a acabar com isso, né? Então, por que a gente não pode, num consultório médico, né, com a anuência do paciente, a gente gravar aquele momento da consulta e aquelas informações foram passadas entre o médico e o paciente, elas se transformarem automaticamente através de identificação de linguagem no prontuário do paciente, o médico ter mais tempo ali para ficar na frente do paciente, conversando com ele, olho no olho, sem precisar de preencher uma papelada depois, né? Por que a gente não pode usar informações de inteligência artificial, de preditividade, para a gente começar a ver quantos pacientes vão ser atendidos na emergência, ou vão precisar de ser operados, ou vão precisar de internar mês a mês nas nossas instituições, e fazer com que os pacientes não precisem de esperar para ter algum tipo de atendimento, ou que não precisem de esperar para ter algum tipo de internação, autorização, né? Por que a gente não pode evoluir exatamente no que o João falou também, em diagnósticos mais precisos, para fazer com que o diagnóstico e o tratamento daqueles determinados pacientes possam ser apoiados por informação, por inteligência, para fazer também com que as pessoas tenham uma esperança de tratamento ainda mais assertiva do que elas têm hoje. E, no final de tudo, é isso, é usar a tecnologia para a nossa razão de existir, né, que é cuidar dos pacientes e, principalmente, apoiar as pessoas para que elas sejam cada vez mais saudáveis. Só para resumir tudo que o Zé Henrique falou, tecnologia é meio e nunca fim para tudo que a gente falou aqui. A relação médico-paciente continuará a ser essencial, na minha visão. E assim, então, a gente encerra o último programa da série, dos programas especiais aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, gravados no Hotel Fazano, em Belo Horizonte. Muito obrigado. Encerramos muito bem, encerramos com chave de ouro. Agradecer a presença de vocês, muito bacana. E depois a gente continua a conversar lá no estúdio. Vamos receber vocês lá, vamos continuar essa conversa lá. São sempre bem-vindos. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.